As Torres Malditas. Quando as águas do Guaíba ainda costumavam encostar na Rua da Praia, no centro de Porto Alegre, começou a ser construída a Igreja de Nossa Senhora das Dores. Demorou quase um século para ficar pronta. Sua pedra fundamental foi lançada em 1807. Nos idos de 1830, não passava de um mero canteiro de obras. A demora, diz a lenda, nada teria a ver com cálculos mal feitos, e sim com preconceito e injustiça. Construída em estilo barroco, a igreja tinha 2 torres de cerca de 50 metros e uma alta escadaria num conjunto harmonioso. Este belo exemplo de fé e arquitetura, no entanto, não teve nada de harmonioso em sua edificação. O atraso nos primórdios da obra se explica pela forma como era custeada. Todos os recursos ali empregados vinham de doações dos moradores mais endinheirados de Porto Alegre. Naquela época, muito poucos, por sinal. Assim, o andamento da construção dependia quase sempre da boa vontade desses doadores. De vez em quando, se a situação permitisse, lá iam entregar madeira, pedra, bronze para os sinos, tinta para os santos, vidro para os vitrais, vez por outra a oferta mesmo era em dinheiro. Botar escravos para trabalhar também era uma forma de contribuir com a obra da igreja. Afinal, eram os negros que faziam todo o trabalho braçal naqueles tempos, emprestando alguns de seus cativos para as lides da construção. O senhor de escravo ficava com a consciência limpa e com a certeza de que estava garantindo o seu lugar no céu à custa do suor dos outros. Um desses senhores era Domingos José Lopes. Um desses negros chamava-se Josino. Domingos, que era proprietário de Josino, havia emprestado o escravo para trabalhar na santa obra. Josino trabalhava duro todo dia, seguindo ordens. Levava tábuas para cima e para baixo. Carregava as pedras muito pesadas, mais do que ele mesmo. Encarava o sol do meio-dia, sem água, sem comida e sem descanso. Sem reclamar, até a exaustão. Ele sabia o que acontecia com os que reclamavam e não queria que acontecesse o mesmo com ele. Apesar do esforço de Josino e de centenas de escravos como ele, que todo dia davam o couro em prol da paróquia, a obra parecia que não andava no ritmo esperado. Porto Alegre crescia, as doações aumentavam, mas a Igreja das Dores continuava do mesmo tamanho. Havia um motivo para isso. Boa parte da madeira que chegava à igreja pouco ali ficava, assim como boa parte das pedras. A terra, os pregos, o barro, a argila, quase todo o donativo era deixado no canteiro de obras, mas de lá saía praticamente intacto. Os ricos doavam, mas depois de doar, pegavam um bom pedaço de volta. Os escravos ficavam numa labuta insana, mas depois carregando coisas de um lado para o outro, tirando de uma carroça de manhã para colocar na mesma no final da tarde, sem reclamar. Josino sabia disso tudo, mas ficava quieto. Quem ia acreditar na palavra de um escravo? Era ele contra todos, e ele já havia apanhado demais na vida para saber que a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Anos se passaram. Depois de muito trabalho e desvio do material, a igreja finalmente tomou corpo, faltando para a conclusão somente as 2 torres. Mesmo sem a obra estar completamente pronta, decidiram que já era hora de fazer a inauguração. Foi então instalada no interior do templo uma imagem de Nossa Senhora, ricamente enfeitada, cheia de joias. Chegava o momento da consagração. Eis que sumiu uma das pedras preciosas que adornava a imagem da Mãe de Cristo. Muito se discute sobre quem seria o autor do roubo. Uns dizem que foi o padre,
para dar de presente a amante. Outros apontam um homem muito rico, ansioso em ficar mais rico. Há quem afirme que o tal roubo nunca existiu, que a imagem já chegou sem a joia. Se alguém levou a preciosidade, foi no caminho até Porto Alegre. Mas quem quer que tenha sido o verdadeiro culpado, o inocente teve que pagar pelo crime, o escravo Josino. Naquele tempo, pouco adiantava contestar acusações, e as pessoas, ainda mais um escravo, podiam ser condenadas sem provas. No dia da execução, no entanto, Josino reclamou. O pelourinho para onde eram levados os condenados à forca ficava exatamente na frente da Igreja das Dores. A Josino foi dado o direito de dizer suas últimas palavras. Pediu a ajuda de Deus e rogou uma praga para a obra que lhe havia custado a vida. Vou morrer porque sou escravo, mas vou morrer inocente. A prova da minha inocência é que as torres da Igreja das Dores nunca vão ficar prontas. Poucas pessoas lhe deram ouvidos, mas suas palavras seriam lembradas mais tarde. 5 meses depois do enforcamento de Josino, conta a tradição que as torres quase concluídas balançaram 1, 2, 3 vezes e esfarelaram no chão como castelo de areia. A notícia correu à cidade e todos lembraram então da ameaça do escravo. Rezaram novenas e mais novenas pela alma do inocente para que a igreja pudesse ser concluída. Mas nada adiantou. A maldição de Josino se mantinha. Por décadas as obras continuaram em vão. O reboco desmoronava, perdiam-se as plantas, até raios caíam atingindo a construção. Somente em 20 de julho de 1901 a praga de Josino se extinguiria. A igreja de Nossa Senhora das Dores enfim seria completada, com a colocação de um cruzeiro de ferro entre as duas torres, agora bem sólidas. E uma ironia histórica se completaria. O cruzeiro foi colocado pelo prior da Irmandade na época, Aurélio Verossímil de Bittencourt, negro como escravo Josino.